Vamos então agora aprofundar o nosso conhecimento aqui no que Jesus quis nos dizer nesse texto que está em Mateus capítulo 6, verso 19. Ele diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Esse versículo é um ponto muito importante para a gente entender sobre a responsabilidade que nós temos de não sermos acumuladores terrenos. E aqui nós temos duas formas de interpretar esse texto. A primeira é o sentido literal, não acumularmos tesouros na terra, onde vivemos. Por quê? Porque nós somos seres fora da terra, nós somos criados por Deus e nós viemos para a terra. Nós somos criados para honrar a Deus aqui na terra. Por isso, nós costumamos dizer que aqui não é a nossa terra natal, a nossa pátria, somos estrangeiros nesse mundo. E por conta disso precisamos, e nós vimos isso no domingo passado, na responsabilidade social que temos, cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, porque somos estrangeiros. Mas a perspectiva aqui que Jesus nos mostra, quando Ele está falando com o povo naquela altura, precisamos entender o contexto cultural que estava naquele momento. As casas eram feitas de barro, de terra. Não existiam construções como temos hoje. Os palácios, sim, eram construídos por pedras, rochas, por estruturas mais resistentes, mas as casas eram construídas de uma forma de uma liga entre barro, com um pouco de feno, palha. E quando Jesus fala, não acumulem para vocês tesouro na terra, talvez as pessoas ouvindo entenderam que não era para eles colocar tesouros dentro daquele barro, porque qualquer ladrão com um certo elemento pontiagudo facilmente poderia raspar aquela terra e ter acesso àquele tesouro. Ou seja, eu estaria protegendo de uma forma que eu não tenho controle, de uma forma que facilmente eu consigo romper aquelas barreiras. E o que Jesus nos orienta é justamente termos esse entendimento nas nossas vidas. Talvez estamos construindo tesouros nessa terra, e não só financeiros, mas talvez estamos construindo tesouros sentimentais, talvez estamos protegendo as nossas emoções, talvez estamos criando os mini-deuses dentro de nós, de coisas que são mais importantes que Deus, e estamos achando que estamos protegendo muito bem. E talvez seja apenas um castelo de areia, talvez tenha apenas uma proteção de terra, onde facilmente é possível acessar aquele tesouro e ferir, tocar, tirar. E com certeza alguém que é roubado não passa por um bom sentimento. Eu não conheço ninguém que foi roubado e disse: nossa, que bom que eu fui roubado hoje, estava precisando disso. Com certeza não. Existe uma dor, existe um sofrimento quando perdemos aquilo que passamos talvez a vida construindo. E o que Jesus está dizendo aqui não é que devemos viver uma vida desleixada, que devemos viver uma vida onde não vamos construir coisas, onde não vamos ter um certo conforto. O que Jesus está dizendo é que a nossa vida não pode ser em busca incessante desses tesouros que são terrenos, mas sim construir terrenos em um local onde a traça, a ferrugem e onde os ladrões não podem alcançar. E esse lugar é na onde? É com Cristo, nas regiões celestiais, no céu. E que tesouros são esses que podemos construir? Então eu posso fazer agora um MBWay, um Pix, ou fazer uma transferência bancária então para a eternidade, porque eu quero ter uma mansão no céu. E o que Cristo nos orienta não é isso. O que Ele nos orienta é que nós precisamos construir tesouros nos céus. E que tesouros são esses? É a mudança do nosso caráter. Porque o texto ele está sendo uma continuação daquilo que está sendo construído desde o capítulo 5. O que Jesus espera de nós é que tenhamos um caráter aprovado. Jesus não está interessado que no final da vida possamos chegar no final e dizer: nossa, eu tive uma vida fácil, construí riquezas, tenho luxo, tenho fama, tenho poder. Não que isso seja proibido para nós, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que Cristo espera muito mais construir durante essa jornada um caráter aprovado, de alguém que entendeu verdadeiramente o que é viver o Evangelho. Alguém que talvez vai se doar por quem não merecia. Alguém que talvez vai alcançar quem não merecia. Alguém que talvez vai fazer algo que o mundo inteiro vai dizer: ninguém faz isso. E é aí que nós entramos e dizemos: mas nós fazemos. Não porque a pessoa é merecedora, mas porque temos uma ordem de Deus que precisamos ser dessa forma. E quando entendemos isso,
O que esse texto quer nos dizer é que Ele espera de nós uma fidelidade absoluta, uma fidelidade acima de todas as coisas, àquilo que Cristo nos ensina. O que o texto está querendo nos dizer é que nós não podemos criar barreiras ou coisas no meio do caminho que vão ter mais importância e relevância do que Deus em nós. Porque quando criamos coisas no caminho que são mais importantes do que Deus, nós estamos desvalorizando verdadeiramente aquilo que Ele nos ensinou a fazer e aquilo que precisamos fazer. E talvez para algumas pessoas isso pode ser, como ele diz, a parte financeira, tesouros naturais. Talvez viemos de uma família onde não tínhamos uma estrutura financeira, então construímos em nós uma responsabilidade de não sermos iguais ao sofrimento que tivemos. E começamos agora a transmitir a nossa vida numa corrida infinita, onde nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos, onde sempre queremos mais. Então sonhamos em ter uma casa, temos a casa, agora essa casa já não é mais suficiente. Eu preciso ter agora uma casa de 5 andares. E aí começamos a correr, batalhar e trabalhar e fazer um monte de coisas, atingimos essa casa de 5 andares. E não desfrutamos aquilo que tanto desejamos. Mas quando chegamos lá, não, agora eu preciso ter um prédio de 3 torres com uma pista de avião. E começamos a correr e batalhar, e a nossa vida se torna uma busca inconstante ou incessante de coisas que nunca irão nos satisfazer. Tesouros que, se hoje partirmos, ficará aí. Se você tem descendentes, para os seus descendentes. Se você não tem descendentes nem ascendentes, para o Estado. E aquilo que talvez os homens hoje se matam por ouro, prata, por dinheiro, por fama, quando se fecha os olhos, nada disso mais importa. E o que Cristo quer dizer para nós é, olha, eu não estou dizendo que vocês não possam trabalhar. Pelo contrário, o apóstolo Paulo ele fala na carta, ele é bem duro em dizer que aquele que não trabalha não merecia nem comer. Por quê? Porque precisamos trabalhar, precisamos sim sermos pessoas que vão construir um bom futuro, que vão verdadeiramente viver de uma forma digna. Mas a nossa vida não pode ser essa busca incessante dessas coisas. Mas sim vivermos em favor a Deus, entendemos que existe um propósito para nós cumprirmos nessa terra e precisamos usar estas coisas em prol disso. Porque mais importante do que deixarmos talvez um grande prédio, é podermos deixar a semente de pessoas que vão querer seguir aquilo que fizemos e viver da forma que vivemos. Talvez se eu falar para você nome de pessoas bilionárias aqui no mundo, talvez alguns vocês conheçam, outros talvez vocês nunca vão ouvir falar. Por exemplo, quem sabe o nome do fundador da Coca-Cola? Eu também não sei, assumo. Mas foi uma pessoa extremamente rica, influente, construiu uma empresa de sucesso. Inegável, Coca-Cola é uma empresa de sucesso. Ninguém conhece. Qual foi o impacto que essa pessoa causou? Pelo que ela é lembrada? Por nada. Agora talvez se eu trazer uma imagem diferente para vocês e perguntar para você quem foi Mahatma Gandhi, ou quem foi Madre Teresa de Calcutá. E eu nem estou falando de pessoas que são, por exemplo, da minha visão religiosa ou da minha visão de fé, mas foram pessoas que tiveram um grande impacto. Por quê? Porque alcançaram pessoas. Porque pessoas tiveram vidas mudadas, transformadas. E esse é o aspecto que Cristo quer nos orientar. O que Ele quer dizer é, olha, não foquem apenas em construir riquezas, ou em construir bens materiais, ou em construir coisas que vocês vão usar como sendo seu tesouro, mas foquem em fazer o quê? Serem parecidos comigo. Porque muito mais importante do que construirmos riquezas aqui, é construir uma riqueza na eternidade. Que riqueza na eternidade é essa? O nosso caráter aprovado, o nosso caráter parecido com Cristo, um caráter no qual Cristo se orgulha de nós. Eu no meu trabalho, eu sempre costumo dizer para alguns colegas de trabalho, em relação ao conhecimento que adquirimos. Talvez a empresa que você entre, talvez a empresa onde eu trabalho, eu contrato algumas pessoas, talvez nós não somos a empresa que melhor pague. Talvez daqui 1, 2 anos, essas pessoas que são excelentes profissionais vão achar uma outra oportunidade de trabalho e vão seguir a sua jornada.
E está tudo bem, faz parte do caminho. É apenas um trabalho. Não estamos escravizando ninguém. E eu sempre falo para eles, olha, você pode sair daqui sem ter tido talvez uma recompensa financeira como você almejava. Um bom salário, um bom bônus, talvez a gente não te ofereceu isso. Mas o conhecimento que você adquiriu aqui, isso ninguém vai te tirar. A experiência que você adquiriu aqui, isso ninguém vai te tirar. E essa experiência poderá produzir para você lá no futuro coisas muito maiores e melhores. Quando você conecta a experiência em um local que valoriza essa experiência. E o que Cristo está dizendo para nós é a mesma coisa. Quando estamos construindo essas riquezas no céu, quando estamos construindo essas riquezas dentro de nós, mudando o nosso caráter e nos tornando mais parecido com Cristo, nós estamos fazendo o quê? Estamos adquirindo uma sabedoria, estamos adquirindo riquezas que não vão ser corrompidas, não vão ser roubadas, porque não importa se houver inflação, não importa se entrarem na nossa casa, não importa se eu for ser roubado, eu vou continuar sendo o mesmo. E é isso que Cristo espera de nós. Eu uso muitas frases com os meus filhos, mas uma frase que eu uso muito com eles, eu sempre falo o seguinte: olha, o que as pessoas fazem com você diz respeito às pessoas. O que você faz com as pessoas diz respeito a você. Eu sei que muitas vezes quando alguém nos pisa o pé, a nossa vontade é dar um chute na pessoa. Somos naturais. É claro que queremos repelir essas coisas. Mas o fato da pessoa pisar no meu pé diz respeito a quem a pessoa é. O fato de eu chutar a pessoa diz respeito a quem eu sou. Porque eu tenho a opção de não chutar. Eu tenho a opção de não maltratar. Eu tenho a opção de não magoar. Eu tenho a opção de perdoar. Eu tenho a opção de amar. Não estou dizendo que é fácil. Você tomou um chute injusto no pé. A sua vontade é chutar. Mas quando você controla essas emoções e você fala: eu não sou essa pessoa, eu não sou vingativo, eu não sou rancoroso, eu não sou amargo, eu sou alguém que Cristo olhou para mim e falou: você é meu filho amado, então se Ele me ama é o que importa. Não importa se o mundo me odeia, eu não estou nem aí, o que importa é que Cristo me ame. Não importa que o mundo me critique porque eu estou fazendo certo, o que importa é que Cristo fale: parabéns, é isso que eu espero de você. E quando entendemos isso, verdadeiramente estamos construindo tesouros, riquezas que ninguém nos tira. Porque você pode ser aprisionado, você pode estar dentro de uma cadeia, sendo uma pessoa livre, como você pode ser uma pessoa livre, aprisionada. E é isso que Cristo nos convida, é isso que Cristo nos chama a essa fidelidade inconstitucional aos seus princípios. E quando entendemos isso rapidamente, podemos entender verdadeiramente o que é viver o Evangelho. O Evangelho não pode ser uma ferramenta para que possamos alcançar sucesso na nossa vida. Mas o Evangelho vai ser a ferramenta que vai nos ajustar, que vai nos apertar, para nos tornar melhores. Verso 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É muito fácil você perceber onde está o tesouro de alguém. Quando você tem um momento de conversa com essa pessoa informal, e você começa a falar, 90% do que ela falar ali vai revelar onde que está o coração dela. A pessoa vai começar a falar: não, porque o meu trabalho é muito bom, porque eu gosto de fazer aquilo, eu gosto de fazer aquilo outro, porque eu faço isso, aquilo, e tal. Aí muda de assunto, não sei o que, daqui a pouco volta para aquilo, e tal. Por quê? Porque o coração dela está ali. Ela vive aquilo, ela pulsa aquilo. E o que Cristo está dizendo é exatamente isso. Ele está confirmando: olha, onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Então a melhor forma de entendermos onde estamos depositando os nossos tesouros, ou quais são os nossos tesouros, basta apenas olharmos para nós mesmos e entendermos: onde está o meu coração? O que eu espero? O que eu acordo pela manhã desejando? O que eu passo o dia inteiro pensando em uma ferramenta daquilo? É claro que durante a nossa jornada, a nossa vida, nós vamos mudando um pouco esses tesouros. Uma hora os nossos tesouros são os nossos filhos. Outra hora os nossos tesouros talvez sejam uma ambição de um projeto que temos. Outra hora talvez vai ser um relacionamento que estamos construindo. Outra hora vai ser uma empresa que estamos iniciando. Outra hora vai ser um curso que estamos fazendo. Em diversos momentos vamos ter esse tesouro. E não estamos dizendo que não podemos ter essas vontades ou coisas do tipo.
Mas o que precisamos entender é que todas essas vontades, elas precisam estar abaixo de uma vontade maior, de fazer a vontade de Deus. Porque quando entendemos que fomos criados para fazer a vontade de Deus e que o nosso tesouro principal tem que ser o relacionamento com Deus, todas essas outras vontades são lícitas a partir do momento em que elas conectam-se com a vontade de Deus. Porque se eu estou com o meu tesouro, talvez, em fazer algo errado, eu vou guardar no meu coração e dizer, esse tesouro não é um tesouro bom. Eu vou deixar esse tesouro para lá, eu vou construir um tesouro melhor. Por quê? Porque a vontade de Deus espera que eu tenha uma atitude diferente. E quando fazemos isso, verdadeiramente estamos colocando o nosso coração na forma certa. Verdadeiramente estamos entendendo o processo que Deus usa para moldar o nosso caráter. Porque mais importante do que, como eu disse, construir uma vida luxuosa, é entendermos que temos que ter uma vida que reflita o caráter de Cristo. Porque, como eu disse semana passada, eu dei até o exemplo do Bill Gates, que é um grande filantropo. É uma pessoa conhecida porque doou milhões ou até bilhões de dólares para instituições de caridades, para investigações no sentido de para cura da AIDS, que aqui chama SIDA. E é uma pessoa que realmente, tem o seu mérito. Porém, Bill Gates, infelizmente, recentemente, o nome dele está envolvido num dos maiores escândalos recentes, que é o caso Epstein, onde tem trocas de e-mail dele com uma enfermeira, uma médica, pedindo antibióticos para ele dar para sua esposa, sem que ela saiba, porque ele tinha pego uma DST. E agora nós temos uma pessoa que talvez pudesse ser celebrada como um grande filantropo, como alguém que fez grandes coisas boas para o mundo, mas a sua vida privada o corrompe completamente. Talvez, quando olharmos para o futuro, talvez as pessoas não vão ver esse Bill Gates que fazia tantas coisas boas, mas vão lembrar da sua conduta imoral e errada que teve. Por isso, Cristo nos chama a não viver dessa forma hipócrita, que para o mundo talvez estamos apresentando uma imagem de perfeitos, de pessoas boas, imaculadas, mas talvez em casa a nossa vida não reflete o mesmo. Talvez o nosso caráter não reflita o mesmo. E Deus, Ele não é como as pessoas que só nos vê quando passamos na rua. Ele nos conhece em todos os momentos. Por isso é importante entendermos que aquilo que fazemos não é para que os outros vejam, mas é para entendermos que precisamos fazer. E se a nossa motivação está errada, não devemos parar de fazer, mas sim mudar a motivação do nosso coração. Por isso que Cristo espera é ajustar o nosso coração, porque quando o nosso coração está ajustado, verdadeiramente o conhecemos da forma mais genuína. E agora Ele está tratando sobre os tesouros, porque cada um pode ter o seu tesouro. Talvez você não seja uma pessoa ligada na parte de luxos, não gosta de roupas de marcas, talvez você tenha uma vida bem tranquila, talvez você não tenha esse problema, mas talvez o seu tesouro possa ser um relacionamento errado, talvez o seu tesouro possa ser um endeusamento de uma profissão, talvez o seu tesouro possa ser os seus filhos. Infelizmente, muitas vezes podemos cometer esses erros. Amamos os nossos filhos e às vezes achamos que ele é o centro da nossa vida. E não pode ser. Até porque quando eles fizerem 18 anos, meu amigo, a vida corre e você vai ter um ninho vazio. E se você não está bem com o seu esposo, aí você tem um grande problema na sua casa. Por isso é importante nós entendermos isso. Por isso precisamos cuidar onde está o nosso coração para não estar no tesouro errado. Não que isso são coisas que não devemos amar, devemos cuidar, devemos ser conscientes disso. Mas precisamos entender que tudo isso tem que estar sujeito a uma vontade maior, de cumprirmos a fidelidade, em sermos fiéis ao que Cristo nos orienta. E depois no verso 24, Jesus ainda vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará ao outro, se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa palavra dinheiro, na verdade, em muitos manuscritos originais, vem da palavra mamon, que era um Deus, basicamente, que oferecia prazeres, recompensas, não só dinheiro, mas tudo aquilo que possa nos dar um certo prazer. Mas mamon é muito mais usado para o contexto financeiro, dinheiro. Mas o que Cristo está querendo nos dizer aqui
E precisamos entender quando ele usa a palavra senhores aqui. Porque hoje, talvez, quando falamos senhores, parece que estamos falando de um chefe. Então, você não pode servir 2 chefes. Olha, eu conheço pessoas que trabalham em 2 empresas e conseguem, até 3. O que Jesus está dizendo aqui era nos senhores, num sentido muito mais de senhores de escravos. E se você é escravo de um senhor, você não consegue ser escravo de outro. Porque a briga não é sua, a briga é dos senhores que não vão querer liberá-lo. Por isso que Cristo fala que é impossível que nós servamos ou sejamos servos de 2 senhores. Por quê? Porque amaremos um e odiaremos o outro. Então, nessa perspectiva, quando a nossa vida, se nós estivermos buscando apenas prazeres momentâneos, prazeres que enchem o nosso ego, que enche ou nos inflame por dentro, quando nós estamos amando esses prazeres, esse Senhor, com certeza nós estamos odiando a Cristo. Porque o que Cristo nos oferece é um caminho de renúncia. E os prazeres nos oferecem um caminho de que, não, você pode fazer, você merece. Isso foi feito para você. E Cristo fala, não, isso não foi feito para você. Você precisa dizer não. Você precisa ir contra a sua vontade. Em vez de você não perdoar alguém, você precisa perdoar. Mas eu não quero. Eu sei que você não quer, mas você precisa perdoar. Perdoe. Você precisa amar, mas eu não quero. Mas precisa. Você precisa oferecer algo para aquela pessoa. Mas eu odeio aquela pessoa. Pronto, você vai ter que tratar o seu coração, porque você vai precisar servi-la. Essa é a beleza do Evangelho. Quando Cristo está sendo crucificado, a oração dele não é: Deus, desça fogo do céu e consome todos esses miseráveis. Ou que eles nunca mais fechem a luz do dia. Ele poderia fazer. Mas a oração dele é: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus tomando vinagre, como eu disse sobre isso, o vinagre era usado para limpeza. Não existia papel higiênico naquela época, então as pessoas usavam a estopa com o vinagre. E quando ele fala que está com sede, é isso que os soldados romanos oferecem para ele. Aquele vinagre, aquela estopa que era usada nas sanitas. E no ápice da sua humilhação, Jesus ainda fala: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Será que o nosso sentimento também está sendo o mesmo quando alguém nos fecha no trânsito? Será que quando alguém nos é injusto? Será que quando alguém, você está indo pegar o totem, que você estava na fila para comprar, alguém entra na sua frente e entra no totem, será que você também tem essa mesma atitude de Cristo? Pai, perdoa. Não sabe o que faz. Ou será que a nossa atitude é, naquele momento, ser pior? Ei, o que você está fazendo? Sai daí, você está louco? Com quem que você está falando? Precisamos tratar isso dentro de nós. E isso só é possível quando reconhecemos as nossas fraquezas e olhamos para Cristo como sendo essa força que vai nos fortalecer nos momentos fracos. Quando entendemos que na nossa própria vontade o que queremos fazer é o mal, mas quando entendemos que a vida dele agora habita em nós, temos a opção de fazer o bem. Por isso, ele nos convida a não servir 2 senhores, mas servir a ele, porque o caminho dele é bom. Não é um caminho fácil, mas é um caminho bom. Estevão, outro elemento que está lá em Atos, quando está sendo apedrejado, ele faz a mesma oração de Cristo. Ele está sendo apedrejado injustamente, porque ele está fazendo a defesa de Cristo. Ele está dizendo que Cristo é o Filho de Deus. Ele está dizendo que Cristo veio aqui e levou todos os nossos pecados. E os religiosos daquele tempo falam o seguinte: o que você está falando é uma blasfêmia, apedreja ele. Alguém sendo apedrejado por um discurso. E começam a apedrejar. Eu não sei você, mas se alguém vai me espremer uma espinha nas costas, eu já faço um escândalo. Imagina tomar uma pedrada. E Estevão, quando está sendo apedrejado, ele ora para que Deus perdoe essas pessoas. Essa tem que ser a atitude do nosso coração, esse tem que ser o nosso tesouro, é isso que precisamos construir. Por quê? Porque não importa o que aconteça no mundo exterior, não importa se o mundo está em crise, não importa se a bolsa de valores está variando, não importa se talvez há rumores de que não vai ter mais emprego para as pessoas, não importa se não sabemos como será o nosso futuro, nós temos uma confiança em Deus e sabemos que estamos construindo um bom tesouro que ninguém nos tira. Não vai ser a fome, não vai ser a nudez, não vai ser a escassez, não vai ser a altura nem profundidade, nada irá nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque estamos construindo isso nele. Estamos tendo o nosso caráter como o dele. E esses são os tesouros que precisamos construir.
E agora, o segundo texto, para a gente encerrar o capítulo 6, está lá em Mateus 6, 25. E agora Jesus vai falar sobre uma outra perspectiva também importante. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que palavra boa, né? A gente lê e fica super feliz, fala, meu Deus, não vou me preocupar. Aí amanhã, a hora que chega lá a notícia, lá as faturas que você tem que pagar, a preocupação vem junto, né? Vem em anexo. Mas o que Cristo nos orienta é justamente nós termos uma vida de confiança em Deus. Uma vida de entendermos que Ele é quem nos supre. O que nos supre não é o nosso trabalho, não é aquilo que produzimos, o que nos supre é Deus que nos dá vida. Porque se não tivermos vida, não tivermos saúde, não conseguimos ter o nosso trabalho. Se não tivermos uma boa consciência, se não tivermos a inteligência que Ele nos oferece, nada do que produzimos seria possível produzir. Por isso, tudo vem dEle. Eu gosto de uma comparação sobre esse texto que um grande teólogo chamado D.A. Carson, ele faz. Ele apresenta 3 exemplos de pessoas que talvez leiam esse texto e cada uma vai ter uma realidade. A primeira pessoa é uma pessoa completamente despreocupada. É uma pessoa que não está nem aí para nada. Ela não cumpre horário, ela não está preocupada se tem que comer, se não tem, ela não está preocupada de ter trabalho ou não, porque ela está nem aí. Se tem que comer, come, se não tem, passa fome, está tudo certo. No outro dia vem comida e vai vivendo a vida. Essa é uma pessoa. Uma outra pessoa é uma pessoa extremamente preocupada com tudo. É uma pessoa que está preocupada com a conta, se sabe se vai pagar a escola da criança ou não, se daqui 40 anos vai ter dinheiro para a sua reforma. É alguém que está constantemente preocupado com o que vai acontecer, a notícia de guerra da Ucrânia, de repente notícia de guerra do Irã, inflação alta, taxa de juros que está subindo da Euribor, e essa pessoa está completamente preocupada porque ela precisa fazer algo, porque ela precisa estar protegida, porque ela não pode estar nessa situação e ela está nessa busca constante. E nós temos uma terceira pessoa. Uma pessoa que talvez tenha 2 filhos, uma pessoa que trabalha, está trabalhando, fazendo doutorado, cuida da sua casa, é responsável pelo seu lar, e de repente um dia ele chega em casa e a sua esposa está reclamando de muitas dores na cabeça. E ela vai se deitar e passa algumas horas, ela não levanta, quando ele vai falar com ela está completamente paralisada, o seu corpo, não consegue conversar com ninguém, não consegue falar. E ela agora está num processo vegetativo, que além de todas as preocupações que ele tem, agora ele tem que cuidar dessa sua esposa que está enfermada. Todas as suas necessidades básicas ele tem que cuidar. E D.A. Carson, ele traz esse exemplo, ele fala o seguinte, e agora, quando vamos analisar esse texto, precisamos tomar muito cuidado com o que vamos falar. Porque quando falamos para alguém não se preocupar, talvez para o primeiro poderia soar como uma chancela de que ele está fazendo o que é certo.
que ele tem que viver essa vida desleixada mesmo. Eu não estou preocupado com nada, é isso que a Bíblia fala. Eu tenho que viver uma vida despreocupada, porque se até os lírios do campo têm o que vestir, eu vou ter o que vestir. E o texto não quer dizer sobre isso. O texto ele não está dizendo ele não está nos ausentando da nossa responsabilidade que precisamos ter de sermos diligentes com aquilo que fazemos, com aquilo que estamos construindo. Não é isso que o texto está dizendo. Da mesma forma, aquela pessoa que está extremamente preocupada com todas as coisas, ela precisa olhar para esse texto e entender que ela precisa também desacelerar. O primeiro exemplo e o segundo exemplo são os dois extremos desse texto. Um que está 100% totalmente despreocupado, sem nenhuma preocupação e não está nem aí para nada. E o outro que está vivendo o excesso de preocupação e não está tendo tempo de olhar e contemplar as belezas, não sabe nem que um pássaro pia. Não sabe o que se passa ao seu redor, porque ele está num turbilhão de pressões e ansiedade. Mas nós temos o terceiro caso, que talvez eu chegar para ele e falar assim, não se preocupe, possa soar como uma ofensa. Alguém que está passando por um dos momentos mais difíceis de sua vida. Alguém que talvez estava construindo tudo certo, vivendo de uma maneira equilibrada. E de repente a vida não é fácil para essa pessoa. Mas o que precisamos entender sobre esse texto de preocupação não é um convite para não nos preocuparmos com as aflições do dia a dia, mas é um convite a confiarmos em Deus, de entendermos que precisamos depositar toda a nossa confiança em Deus. Precisamos ser diligentes no nosso trabalho, precisamos construir boas coisas, mas antes de todas essas coisas, nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus e dizendo, Deus, tudo o que eu tenho vem de Ti e tudo o que eu construo vem de Ti. Por isso, se eu não estou construindo nada, Deus, me oriente como eu vou construir, pois eu não quero construir da forma errada, eu não quero gastar energia no lugar errado. Se eu estou muito ansioso, eu vou falar, Deus, controle minha ansiedade, me faça lembrar de quem o Senhor é, da confiança que eu tenho em Ti. E talvez se estamos passando pelo terceiro problema, precisamos manter a nossa confiança em Deus, mesmo quando os cenários dizem o oposto. Porque a nossa fé não se resume apenas quando as coisas estão andando bem, mas é justamente nos momentos mais difíceis que precisamos entender que Ele continua sendo Deus, continua no controle e continua nos conduzindo para uma vida de fidelidade a Ele. E essas situações vão produzir em nós o quê? Resultados eficazes, vão produzir em nós o quê? Um caráter aprovado. Porque se temos um caráter aprovado, verdadeiramente estamos vivendo a sua fidelidade. Por isso ele fala, e esse texto é importante, porque isso aqui não é uma promessa para todos os homens. Essa não é a promessa para aqueles que se dizem cristãos. Essa promessa é para aqueles que fazem o quê? Que buscam o reino de Deus e a sua justiça. O capítulo 5, lá nas bem-aventuranças, ele começa falando, bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus, o reino de Deus. No verso 3 ele fala isso. E ele encerra no verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. E aqui no texto do capítulo 6, ele vai dizer no verso 33, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo aqui é, quando vivemos verdadeiramente essas bem-aventuranças, buscando sermos parecidos com quem Ele é, buscando o reino de Deus, buscando verdadeiramente fazer parte desse reino, e a sua justiça. Que justiça é essa? A justiça que resolve o problema do nosso coração. Como eu disse, a justiça de Deus é uma justiça, a justiça de Cristo é uma justiça maior do que a nossa. Como Jesus diz, olha, vocês ouviram que se você matar o seu irmão, você merece uma punição. Eu, porém, vos digo, se você odiar o seu irmão no seu coração, você já está pecando igual. Ou seja, a justiça de Deus é para resolver o problema do nosso coração, é moldar o nosso caráter, é ajustar a nossa vida. Então, quando buscamos o reino de Deus, estamos buscando frutificar de acordo com aquilo que recebemos dele. Frutificar essas bem-aventuranças, frutificar essas características que mudam o nosso caráter. E quando buscamos a sua justiça, estamos buscando o quê? Resolver os problemas do nosso coração. E aí sim, quando estamos frutificando conforme Ele nos orienta, e quando estamos ajustando o nosso coração de acordo com a sua justiça,
aí sim, todas essas coisas nos são acrescentadas. Porque não é isso que está no nosso coração. O nosso tesouro não está nessas coisas. Porque verdadeiramente entendemos que o nosso tesouro está em Deus. Então Ele tem prazer de dizer, não se preocupe com isso. Porque você está fazendo a minha parte, eu cuido dessas coisas para ti. E aí sim podemos então descansar. Por isso o convite de Cristo nessas duas parábolas, primeiro, é que tenhamos a fidelidade e integridade aos ensinos dele, aquilo que ele nos busca. O nosso tesouro, o tesouro do nosso coração tem que estar onde? No íntimo de cumprir a vontade dele. E depois precisamos entender que a nossa confiança precisa estar 100% nele. E quando temos a nossa confiança depositada nele, quando verdadeiramente entendemos isso e buscamos agora viver o reino dele, buscamos agora viver a sua justiça, podemos ter plena confiança de que essas coisas nos serão supridas. Jesus não está nos oferecendo aqui luxo, mas Ele está nos oferecendo uma vida longe dessas preocupações, de saber o que iremos comer, o que iremos vestir, onde estaremos. Porque se verdadeiramente vivemos a sua justiça e entendermos quem Ele é e ajustarmos o nosso coração, o nosso caráter para refletirmos verdadeiramente a sua vontade e vivermos e buscarmos a sua justiça, frutificando naquilo que Ele construiu para nós, temos plena confiança de que estamos guardados por Ele. Esse é o convite do Evangelho. Um convite que nos convida diariamente a uma reflexão de como estamos andando e para uma transformação das nossas vidas, mudando aquilo que nos custa, para podermos viver uma vida que foi desenhada e projetada por Deus para nós. O convite de Cristo para nós diariamente é: busquem a minha vontade, busquem o meu reino, porque esse é o melhor caminho. Porque quando verdadeiramente caminhamos nesse reino, quando caminhamos nessa vontade, entendemos que não somos mais afetados pelo que é de fora. Nos tornamos pessoas maduras, nos tornamos pessoas habilitadas, assim como seus apóstolos e discípulos. Muitos deles foram mortos por amor a Cristo. Muitos deles abriram mão de tudo para seguir a Cristo. Alguns desses discípulos foram apedrejados, outros foram mortos em praças públicas, outros, como na época de Nero, quando houve uma grande perseguição contra os cristãos, foram queimados vivos como tochas nas ruas. Mas todos eles tinham a consciência de que não importa o que façam conosco, o que importa é onde está o meu coração, na fidelidade de Cristo. E por conta dessa fidelidade, hoje nós temos acesso a essa palavra que nos alcança. Hoje temos acesso a esse texto que nos chega até as mãos. Para que isso chegasse até nós, muitas pessoas morreram no caminho, entendendo que talvez o maior benefício que ela poderia nos oferecer não seria a construção de grandes palácios ou de um grande nome, mas seria a sua fidelidade no coração para fazer com que essa palavra alcançasse outras pessoas. Por isso precisamos ser cada vez mais parecidos com Cristo, abrindo mão daquilo que talvez nos machuque e entregando nas mãos de Deus. Por isso Jesus, ele fala: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que precisamos fazer é, quando chegamos em Cristo, é entregarmos todo esse peso que carregamos. Jesus, eu não consigo perdoar. Jesus, eu não consigo amar. Jesus, eu não consigo ser fiel. Jesus, eu não consigo ser calmo. Jesus, eu não consigo. Isso é um peso que carregamos, porque sabemos que não devemos ver dessa forma. Todo mundo aqui sabe quais são os princípios básicos de como devemos viver. Mas quando nós entendemos que estamos carregando uma carga que não nos compete, porque não conseguimos resolver, chegamos até Jesus e falamos: estamos sobrecarregados, estamos cansados, eu não consigo na força do meu próprio braço. E Jesus fala: então fique tranquilo, porque eu vou lhe dar alívio. E Ele pega essa carga e Ele começa a trabalhar em nós agora uma vida nova, de transformação, de mudança e principalmente uma vida agora que reflete
o caráter de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Precisamos imitar a Cristo. Precisamos ser parecidos com Cristo. Um Cristo que tinha autoridade sobre todas as coisas e decidiu fazer um serviço de um serviçal, de lavar aos pés de todos que estavam entrando dentro de uma residência. O Cristo que era criador dos céus e da terra, como diz João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele e por intermédio dEle. Cristo é o próprio Deus. E Ele decide então fazer o quê? Se encarnar, para levar os nossos pecados, as nossas culpas. Não levando, a Bíblia fala em Filipenses que Ele não ousou ser igual ou manter o seu status de Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tornando forma de homem e vindo como servo. Ou seja, Ele assumiu esse papel. O Deus criador de todas as coisas, o Deus que merece ser adorado, Ele veio numa figura de servo, de alguém para servir. Jesus que foi traído e continuou amando. Jesus que foi negado pelos seus melhores amigos. Pedro era um dos seus 3, um dos mais próximos. E Pedro nega. E o que ele oferece? Oferece a Pedro uma nova oportunidade. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Um Cristo que, quando está sendo crucificado, levando um sofrimento, não deixe que o que está fora afete Ele, mas Ele deixa que o que está dentro afete o lado de fora. Pai, perdoa-os. Ele estava sofrendo, mas Ele decide oferecer perdão. Em nenhum momento a Bíblia nega o fato de Jesus ter sofrido. Jesus, antes de ser crucificado, Ele suou sangue. Eu nunca cheguei nesse pavor. Às vezes, quando a gente está com uma dor de barriga, a gente já sua frio, fica num desespero, parece que vai morrer. Imagina você suar sangue. Qual foi a aflição que Jesus recebeu? Mas ainda assim, continuou firme, sendo fiel até o fim. E os seus discípulos seguiram o mesmo princípio, amando uns aos outros, servindo a todos. É isso o convite dessa manhã que Cristo nos faz, para mantermos a nossa fidelidade, os nossos olhos nele. O nosso tesouro tem que estar, o nosso coração tem que estar num único tesouro, Cristo. E quando entendemos isso e vivemos verdadeiramente o que Ele nos orienta, não precisamos ter preocupações, porque tudo aquilo que precisamos, Ele nos confia e nos dá, porque temos plena confiança nele. E mesmo que talvez nessa vida não tenhamos, temos a plena convicção de que estaremos na eternidade livres de qualquer dor, sofrimento ou angústia, porque Ele nos oferece esse caminho. Amém? Glória a Deus.